Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem, compartilhar, comentar, me ajuda a crescer aqui no canal, chegar a 1000 inscritos, tá? Por favor, me ajude. E hoje eu estava aqui limpando minha casa, eu até parei rapidinho para conversar com vocês, que eu estava escutando o vídeo da Márcia Caroline, que ela tem chamado para libertação. Eu gosto muito dos vídeos dela, fala muito comigo. E hoje ela estava falando sobre discernimento de espírito. E ali o Espírito Santo me lembrou do que aconteceu recentemente aqui. E hoje eu vejo que o Senhor já estava me mostrando, sabe? Me dando esse discernimento. Às vezes a gente acha que a gente tá implicando com a pessoa, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas às vezes não, às vezes é o Senhor mesmo nos mostrando, o Espírito Santo nos revelando a pessoa, né? O que aquela pessoa carrega. Vocês sabem que eu tenho uma célula aqui em casa de mulheres, mas antes de ser célula de mulheres, faz pouco tempo que mudou, faz 2 semanas que mudou para célula de mulheres. Mas antes de mudar para célula de mulheres, era uma célula mista, onde tinha um casal de líderes liderando aqui. E desde o ano passado o Senhor colocou esse desejo no meu coração de abrir uma célula aqui, porque eu não tive uma experiência muito boa em célula. Infelizmente, eu participava de uma célula onde eu não estava sendo cuidada, eu não estava sendo amparada, eu não estava sendo discipulada, eu não sentia pertencente, sabe? E por muitas das vezes eu chorava no secreto e falava pro Senhor que eu me sentia sozinha. Só de falar, eu me emociono, assim. Porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia que eu tava na igreja, mas eu não tinha ninguém que me pegasse na minha mão e falasse, Thaís, siga firme, porque muitas vezes eu me sentia fraca, eu me sentia desanimada, às vezes eu pensava em parar. Só que como eu buscava o Senhor no secreto, o Senhor sempre falava comigo, você está aqui por pessoas ou por mim? Caminha, olha pra mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o seu pai, eu que te ajudo, eu que te sustento, eu te fortaleço. Então, como eu buscava muito no secreto, eu consegui permanecer pela honra e glória do Senhor. Por isso que é importante a gente buscar no íntimo, né? Na intimidade com o Senhor dia a dia. Buscar, jejuar, orar, se consagrar mesmo ao Senhor, porque Ele nos fortalece. E por essa experiência de liderança, eu quis abrir uma célula aqui, porque eu queria fazer diferente. Não que eu queria liderar, eu queria também liderar. Mas se não fosse eu para liderar, mas abrir minha casa e outra pessoa liderar, para mim não tinha problema. Então acabou que esse ano eu abri uma célula, o pastor colocou 2 líderes aqui, que de início a gente se deu super bem, como é que se diz? A nossa proposta, vamos dizer assim, estava alinhado aquilo que eu queria fazer no nosso GC diferente. Ele também falou que queria fazer, porque ele também teve a mesma experiência que eu, então ele queria fazer diferente. Eu falei, o intuito aqui da minha célula é eu cuidar de almas, eu quero cuidar de vidas, eu não quero deixar as pessoas passarem pelo que eu passei, porque se eu conseguir permanecer, mas tem pessoas que não permanecem, porque as pessoas não têm a força de permanecer no íntimo com o Senhor. Infelizmente as pessoas às vezes não buscam no secreto, às vezes as pessoas só buscam na igreja, só vai pra igreja, só vai na célula, mas não busca no íntimo. Então qualquer coisa que acontece na igreja, elas acabam saindo. Então você tendo uma célula que os líderes são aqueles líderes que você pode contar, que você pode falar com eles vão te ajudar a caminhar com você, não só em conversar, mas em oração, em jejum, em tudo, sabe? Líderes mesmo, capacitados. Você permanece porque você tem líderes de Deus mesmo, sabe? Guiados pelo Espírito Santo. E ele, não, eu também quero, não sei o que, enfim. Abrimos a nossa célula. Só que começou a acontecer pequenas coisas aqui que eu não tava. Começou a fechar meu coração pra ele. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu pedia perdão pro Senhor em relação a ele. Eu falei, Senhor, me perdoe. Eu tô causando discórdia, né? Eu tô pensando coisa errada daquele líder. Só que ele tinha uma energia, vamos falar energia, muito ruim. Assim, ele era muito pesado. A nossa célula, você não sentia muita presença de Deus. Você via que a nossa célula não crescia, sabe? Ele, vamos orar pra nossa célula crescer. Na cabeça dele, a nossa célula já que tá cheia. E pra mim, não. A gente tem que cuidar do que tem. Se tem 2 pessoas, vamos cuidar dessas 2 pessoas. Vamos formar pessoas de Deus. Vamos ajudar essas pessoas a permanecer no Senhor, né? E a evoluir espiritualmente. Na cabeça dele, não. A célula tinha que estar cheia. Só que eles não eram. Ele enchia a boca pra falar que ele já trabalhou com célula há 20 anos, que ele era cristão há 25 anos, ele era convertido há 25 anos e 20 anos trabalhava com célula. Só que você olhava pra ele, você não via ele como postura de líder. Ele não tinha postura nenhuma, nem a esposa dele. A esposa dele, eu não tenho o que falar dela, assim, nada. Eu vejo que ela era uma pessoa apaziguadora, sabe?
mas ela não tinha postura. E como eles eram líderes, as meninas tinham que procurar eles, os meninos tinham que procurar eles. Mas eu sempre estava ali no grupo falando e mandando os temas da semana, porque a nossa célula tem temas, né? A nossa igreja, ela tem uma agenda anual onde a gente tem temas que tem que ser abordado nas células. E uma semana, a última semana do mês, é tema livre. Aí os líderes escolhem se sai para comer com o pessoal ou uma palavra diferente. Aí fica um tema livre para os líderes decidirem o que eles podem fazer naquela semana. Mas eu não via eles trazendo as pessoas para perto, eu não via eles mandando mensagem na semana, eu não via eles conversando. O pensamento do líder era só pregar, ele só queria vir para pregar. A da esposa dele era nada, assim, as pessoas iam falar com ela e ela era muito fechada. E eu não, como eu falava muito no grupo, as meninas me procuravam, às vezes para tirar uma dúvida, às vezes queria aconselhamento. E eu ficava, meu Deus, como assim eu, né? Eles são líderes. Mas eu ajudava. Então elas achavam que eu era líder e ele era líder, porque a esposa dele não se posicionava como líder, porque ela não falava nada. Então o que o esposo dela falava, ela falava amém. Só que as coisas foi acontecendo ali na célula, que isso começou a me incomodar. Ele falava algumas coisas, assim, às vezes ele falava mal da igreja, às vezes falava mal do pastor, na célula. E isso começou a me incomodar. Ele não tinha uma vida de jejum e oração. Eu lembro que nosso primeiro tema aqui na célula era sobre jejum, e ele chegou aqui falando que não achava esse tema nada a ver, que não era um tema que tinha que ser abordado na célula. Irmãos, me desculpe, mas o pastor ele não vai pregar sobre jejum. Ele não vai, ele vai pregar sobre a palavra. Para você ser discipulado, esses temas que você precisa aprender são em células. Células é um discipulado onde você vai aprender, você vai tirar dúvida, você vai ter líderes ali para te ajudar na caminhada. Pastor, ele vai pregar a palavra, ele não vai ficar, né, tanto que nas outras denominações são escola bíblica dominical, escola bíblica para você aprender, e você aprende, na nossa igreja você aprende em célula. Então ele falava que não achava nada a ver aquele tema, e ele, eu confesso que faz muito tempo que eu não jejuo, assim, na célula, e eu fiquei, meu Deus, misericórdia, e eu por ter uma vida de oração, de jejum, desde que eu me converti, eu sempre busquei ao Senhor, eu comecei a me incomodar pelas coisas que ele falava, as coisas que ele fazia. Como que um líder de célula não jejua? Como que um líder de célula não ora, não tem uma vida, um momento com o Senhor? Ele não tinha. Ele falou que fez teologia, que ele trabalhava com 20 anos com célula, mas você olhava para ele, ele não tinha postura nenhuma de líder. Ele não tinha um preparo, não tinha. E eu achava que era coisa da minha cabeça. E eu comecei a me fechar pra ele, assim. Não tinha comunicação entre eu e a esposa dele. A gente não tinha comunicação. Eu tentava falar com ele, ele vinha às vezes falar algumas coisas pra mim. Enfim, nós desentendemos total, assim. E teve um dia que eu falei pra eles que a gente não tava tendo comunicação. Porque às vezes as meninas vinham perguntar coisas pra mim que eu não sabia. Tipo, vai ter célula essa semana? Às vezes não ia ter célula porque ia ter um evento na igreja. Só que ele falava com o pastor e ele não passava isso pra mim. Então, quando eu ia perguntar pra ele, ele falava que já tinha conversado com o pastor e que não ia ter. Então, por que ele não ia lá no grupo e falava, gente, essa semana não vai ter célula e tal? Não, ele não falava nada. Então, se eu não fosse perguntar, ele não me falava e nem mandava no grupo. Ele e a esposa dele eles não têm um tipo de padrão de movimentar o grupo, trazer as pessoas pra perto. Eles não têm esse perfil. Pra ele, é só ele vir trazer a palavra e cada um por si, Deus por todos. A esposa dele, o marido dela falar, ela cata. Sabe, eu não estou aqui criticando ninguém, eu só estou falando como que estava caminhando a célula. E eu a todo momento ali, mandando mensagem no grupo, falando com as meninas, essa semana vai ter, o tema é tal. E eu comecei a mandar o tema para poder estimular as pessoas a virem na célula, até que um dia ele falou que não achava legal. Ele só veio falar para mim porque eu fui perguntar para ele qual que era o tema da semana, que era livre, né? Então, como era uma semana livre, então ele tinha que trazer um tema, ele tinha que falar, né? Eu falei, você sabe qual que é o tema da semana, já que essa semana é livre? Ele, eu tenho até o tema aqui, mas eu não acho legal falar não, porque as pessoas causa seletividade, as pessoas só vêm, as pessoas começam a selecionar qual semana que elas vão vir por causa do tema. Então eu acho melhor também você não mandar nos próximos estudos. Tipo assim, ele só falou pra mim porque eu fui falar com ele. Então, tipo assim, não tinha comunicação entre a gente. Então, eu fazia as coisas, achava que tava certo. Eles não vinham, tipo assim, Thaís, eu não acho legal você fazer desse jeito. Pela minha experiência, as pessoas não vêm na célula por causa disso, daquilo. Eles não me treinavam. E eu era uma líder em treinamento. Por mais que eu era anfitriã, mas eu também estava sendo líder em treinamento. Eles não estavam me treinando, eles não conversavam comigo, eles não tinham comunicação. Depois eu fui percebendo que nem ele tinha comunicação com a esposa dele. Que teve um fato que aconteceu aqui,
que eu fui questionar ele. Eu falei, mas antes de você falar essas coisas, você tem que falar pra mim, porque é a minha casa. Porque a nossa célula ia ser de 15 em 15. Ele chegou na célula falando que ia ser toda semana, que ele tinha conseguido folga toda semana, porque ele trabalhava 12h36. Só que ele falou lá com o pessoal do trabalho dele, deram a folga pra ele toda sexta-feira. Só que de vez ele me falar comigo, Thaís, o que tal a gente mudar pra toda sexta-feira, porque agora eu consegui minha folga. Não, ele chegou na célula e falou, e mudou, sem falar comigo que eu que abro minha casa. E ali eu fui falar com ele. E aí, ai, me desculpa, Thaís, eu fiquei empolgada, acabei esquecendo de falar pra você. Então a gente não tava tendo comunicação. E a esposa dele falou, ai, Thaís, eu peço perdão, nem eu tava sabendo. E ali você começa a ver que ele nem ele conversa com a esposa dele. Eles não tiveram comunicação entre eles e nem comigo. E, enfim. E aí a Márcia falando agora no vídeo que eu tava escutando e limpando a casa, o Senhor me lembrou de que o Senhor começou a fechar o meu coração em relação a eles aqui. Coisas que ele estava fazendo me incomodava muito. Ele falava mal da igreja, falava mal de pessoas no meio da célula. Então eu ficava meio assim, falava, gente, como que uma pessoa fala isso? Se você não tá de acordo com a nossa igreja, com a cultura da nossa igreja, com o padrão da nossa igreja, procura uma igreja onde você se encaixa, onde você está de acordo com a cultura. Não fica falando mal. Que líder é esse que está liderando numa igreja e falando mal da igreja? Então eu comecei a pegar coisas assim que eu falei, meu, não é certo, não é certo. E começou a me incomodar, eu comecei a conversar com a pastora que cuida das células da igreja, né, da coordenação, comecei a conversar com ela, algumas coisas estavam acontecendo, ela tentou conversar com a gente, mas não mudava nada. Até que um dia a gente se desentendeu, eu falava A, ele falava B. Eu falava C, ele falava D. Então, eu falava pra ele que a gente não tava tendo comunicação. E ele falava assim, se você tá sobrecarregada, você pede para as pessoas virem falar comigo e com a minha esposa. Porque eu falava que as pessoas iam perguntar coisas pra mim e eu não sabia, porque eles não me passavam. E ela, mas só você caminhar as pessoas pra gente. Não, se você é líder, a gente tem um grupo de líderes entre eu e eles, conversa lá no grupo, olha, essa semana vai ser assim, não vai ter célula, vai ser assado. Eles não se comunicavam comigo. E as pessoas achavam que eu era líder, porque como eu era muito comunicativa no grupo, trazia as pessoas pra perto, então as pessoas achavam que eu era líder e ele era líder. A esposa dele não, porque a esposa dele vinha muda e saía calada. Ela não orava, ele pedia pra mim orar, eu orava. Ele pedia pra mim fazer algumas coisas na célula, eu fazia e a esposa dele não fazia nada. E eu comecei a entender que a esposa dele só estava ali por causa dele. Porque pra ele liderar, precisava da esposa dele. Então ela estava liderando porque ele meio que obrigava ele. Isso que eu percebi depois. Todo mundo percebeu depois. A nossa célula era muito carregada, assim. Você não sentia a presença de Deus, você não sentia a verdade no que ele falava. Nossa, gente, desculpa, meu Deus, falar isso, mas era horrível a célula, era horrível, assim. E aí, ele acabou, nesse desentendimento, ele acabou falando pro pastor que queria sair, que ele queria abrir na casa dele, que ele ia abrir na casa dele, e eu ficava aqui com a minha célula, assim. E não veio conversar comigo mais uma vez, que ele poderia chegar em mim e conversar. Thaís, olha, a gente não tá se entendendo, eu acho melhor eu abrir na minha casa e você continuar com a célula na sua casa, já que as pessoas já te vê como líder, né, pra gente não se desentender. Não, até hoje eles não falaram comigo. E aí, ele foi abrir a célula dele, eu abri a minha célula, e simplesmente, gente, no primeiro dia de célula que eu orei, conversei com o Senhor, entreguei a célula, falei, Senhor, eu não esperava que eu ia subir de cargo tão rápido, eu esperava que eu ia ter um tempo aí de preparo, mas todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam ao Senhor. E simplesmente, no primeiro dia foi uma bênção, a gente sentiu a presença de Deus, as meninas falou, né, eu não falei nada, as meninas falaram, nossa, gente, como essa mudança das células, nossa, eu senti muita presença de Deus, eu achava o outro GC muito carregado, me desculpa falar, mas o outro líder, eu não via ele com postura de líder, ele falava algumas coisas que, tinha pessoas aqui que era casada, e que o marido era desviado, não vai pra igreja, então elas às vezes queria trazer o esposo pra cá, mas não sentia confiança no líder. Ela, não, se eu trazer meu esposo pra cá e ele vê a postura desse líder, meu marido não vai permanecer na igreja. Meu marido é muito crítico, meu marido é muito reservado, e esse líder, ele fala coisas que não tem nada a ver. Então, tipo assim, ele é muito desorientado, ele era muito impossível, ele falava coisas assim, gente, absurdas. E ele falava que não jejuava. Como que você tem uma liderança, você participa de uma igreja, independente de ser líder, você não tem uma vida de jejum, você precisa ter uma vida de jejum, você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor, de oração, e ele não tinha. Enfim, só sei que o Senhor acabou me colocando como líder aqui, e de verdade, assim, de verdade, como as coisas andaram. Assim, faz 2 semanas que eu abri a célula,
Na primeira foi uma bênção, na segunda a gente fez online, eu achei que ninguém ia entrar, porque às vezes online as pessoas têm um pouco de resistência, né? As pessoas entraram, foram uma bênção, a pessoa amou, pessoas que vieram pela primeira vez, que foi no online, falou que amou, que nunca tinha ido em célula, que sentia a presença de Deus, e eu fiquei muito feliz em saber que hoje eu vejo que as coisas que foi acontecendo, o Senhor me fechou muito pra ele. Eu comecei a pegar um pouco de ranço do líder. E eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu tava fazendo picuinha. E não. Hoje, assistindo o vídeo da Márcia, ela falando de discernimento, que às vezes a gente começa a ver coisas na outra pessoa que o Senhor está nos mostrando. E eu via que o Senhor estava me mostrando que aquela pessoa não estava com capacidade de liderar, as pessoas não estavam preparadas para liderar. Isso porque eu fiz curso junto com eles de líderes, né? E eu nunca liderei uma célula. E assim, não tô me vangloriando, pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas parecia que eu estava mais preparada do que eles. Eu estava mais interessada em almas do que eles. Eu acho que eles estavam querendo só títulos. Eu até falei sobre liderança nos vídeos anteriores. Eles estavam mais preocupados com título do que almas. E pra mim não é isso. Pra mim pode ter uma pessoa, mas se aquela pessoa for salva, caminhar com o Senhor, ela evoluir na obra, ser um grande líder, um grande pastor, e eu olhar e falar assim, Senhor, obrigado por o Senhor ter me capacitado para ajudar aquela pessoa a se desenvolver na tua obra. Eu vou ficar feliz, porque eu estou aqui para mostrar o caminho para as pessoas, ensinar um pouco do que eu sei, porque eu não sei muito ainda, tenho que aprender muita coisa ainda, mas a fome e sede que eu tenho de aprender, de ajudar as pessoas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe o que a gente quer, e quando o Senhor conhece o nosso coração e sabe a disponibilidade que a gente tem de ajudar o próximo, o Senhor ele nos capacita sem a gente querer ficar se matando por cargo. Eu não me matei por cargo, eu abri minha casa porque eu queria que pessoas fossem alcançadas por Jesus, mas aquela pessoa que queria o cargo, porque queria o cargo, simplesmente não estava preparado, tanto que ele abriu um GC na casa dele, e eu não estou aqui, mais uma vez, apontando quem está certo e quem está errado. Eu estou falando que o Senhor nos dá discernimento, às vezes nosso coração se fecha para a pessoa e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente está criando picuinha, e não, é discernimento de espírito. E aí ele abriu uma célula na casa dele, eu abri aqui, e por incrível que pareça, gente, assim, não tô me vangloriando, mas a célula dele não tem ninguém. Só foi um menino que era da nossa célula aqui, que eu acho que ele meio que prensou o menino pro menino ir pra lá, porque o menino ia procurar uma outra célula. Só que aí eu acho que ele ficou pressionando o menino pra ir lá, meio que forçou, né, não sei. E o menino foi pra célula dele no primeiro dia, né, o menino foi, só que essa semana já não tinha ninguém, porque a gente tem que mandar foto da nossa célula no grupo, né, pro pastor ver. E todo mundo mandou das suas células e ele não mandou, então eu creio que não foi ninguém na célula dele. E eu não tô aqui me vangloriando, falando que eu sou melhor, mas eu digo que quando a gente faz algo pro Senhor, se a gente não tem uma vida de santidade, de busca, de oração, e a gente não ter um propósito, que é almas, cuidar de vidas, as coisas não andam. E é isso que eu via nele, sabe? Que ele gostava muito de falar mal das pessoas, ele falava, gente, sério, ele falava algumas coisas assim que eu falava, meu Deus, por que ele tá falando essas coisas? Sem necessidade nenhuma. Então, hoje eu vejo que o Senhor fechou meu coração, o Senhor me deu esse discernimento, eu não estava ali criando picuinha com ele de graça. Não, o Senhor foi me mostrando que ele não era capacitado para estar aqui, dentro da minha casa, liderando pessoas. E, na verdade, o propósito do Senhor era ter me levantado. Eu vejo que hoje o Senhor queria me levantar como líder e não eu colocar outra pessoa. Eu tive um sonho, que depois eu vou falar em outro vídeo, que hoje faz total sentido. Total sentido. Que eu tive um sonho com a minha célula, mas naquele momento eu não sabia decifrar aquele sonho, eu não sabia o que queria dizer com aquele sonho. E hoje faz total sentido pra mim o que aquele sonho quis dizer. Então, às vezes, a gente já tem o discernimento, né, de espírito, mas às vezes a gente não tem essa consciência, que a gente tem esse discernimento. Então, que a gente possa pedir pro Senhor. E eu sempre peço pro Senhor, me dá discernimento de espírito, que eu possa, Senhor, não ser enganada pelas pessoas. E às vezes a gente fechar o nosso coração pela pessoa, não é que a gente tá implicando, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E hoje eu vejo que as coisas que eu não estava gostando nele, e eu orava, pedia perdão pro Senhor, falava, Senhor, me desculpa, me perdoe, eu tô com raiva desse líder, eu não acho certo o que ele tá fazendo. Eu vivia orando pro Senhor tirar aquilo do meu coração. E eu continuava com aquilo no meu coração. E hoje eu entendo que o Senhor estava me fechando justamente porque não era para ele estar aqui. Né? O Senhor estava me mostrando quem realmente ele é, que ele não estava preparado para liderar. Na onde ele liderava de qualquer jeito, porque ele acabava falando aqui, por isso que eu falei para vocês, ele falava cada coisa aqui que eu achava um absurdo. E nessas dele falar coisas, ele falava de como ele liderava,
sabe? Que ele não seguia a regra da igreja. Ele não seguia, ele falava que achava um absurdo seguir a regra da igreja. Então ele já fazia as coisas erradas lá de trás da alta igreja que ele estava. E aqui ele queria continuar. Só que ele não continuou porque eu já começava meio que cortar ele. Eu chamava ele depois e falava, ó, eu não acho certo. O que o pastor falou é pra gente fazer assim, assim, assado. Então ele via que aqui o buraco já era mais embaixo, porque eu já ia falar pro pastor o que estava acontecendo. Porque graças a Deus eu tô numa igreja cristocêntrica, que a gente pensa nas almas, a gente pensa em pessoas, é pregado a palavra de Deus. Não é bagunça, tem regras, tem, sabe? Eu amo a igreja que eu frequento, eu amo a minha igreja. Por mais que ela está aí no hype de pessoas falando mal, mas as pessoas não sabem de fato como é dentro da nossa igreja, como que é pregado a palavra, se realmente é pregado a palavra. As pessoas falam muito mal porque as pessoas pegam cortes e, né, gostam de hypar em cima, de surfar na onda, né? Mas enfim. E é isso, hoje eu vejo que, escutando o vídeo da Márcia, eu vi que o Senhor já estava me dando discernimento ali, que aquela pessoa não estava apta para ficar aqui, e eu achava que era coisa da minha cabeça, eu pedia perdão, e aquela coisa não saía. E quando ele saiu, quando a esposa dele saiu, e eu entrei, todo mundo chegou aqui e falou, meu Deus, eu senti a presença de Deus, como tá mais leve aqui o ambiente, nossa, tá muito mais gostoso, a pessoa tem mais vontade de vir na célula, sabe? Porque tudo é feito com amor, sabe? O Senhor conhece meu coração e sabe que a minha disponibilidade é para cuidar de almas, eu sempre estou disponível para ajudar as pessoas, e o Senhor trabalha naquele que está disponível para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Eu abri essa célula da vontade do Senhor, não foi pela minha vontade. E o líder não, ele tava aqui porque ele queria liderar, achando que ele era o rei da cocada preta, e não era. Ele não estava sob uma direção do Senhor, né? Então, que vocês possam pedir para o Senhor discernimento e não achar que às vezes a gente está com uma implicância com a pessoa que é coisa da nossa cabeça, não. Né? Agora eu entendo, abriu muito minha mente quando a Márcia falou que ela fechou o coração dela para pessoas, que o Senhor, né, as coisas não andavam, às vezes a gente implica com a pessoa, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, e foi o que aconteceu comigo, eu achava que era coisa da minha cabeça, e era o Senhor me mostrando que aquela pessoa não era para estar aqui. E como eu orava, tá, gente? Eu orava na madrugada, eu falava, Senhor, se não é da tua vontade, que esse GC se desfaça, que eles saiam daqui, que não seja da tua vontade. E eles saíram. Eu saí porque eu não estava contente, mas eu orava. Eu não cheguei aqui apontando e falando, vocês vão sair do meu GC. Não. Eu orava. Falava, Senhor, se não é da sua vontade, ele está aqui, que o Senhor retire eles daqui, né? E o Senhor retirou. Então, que a gente possa estar bem sensível à voz do Espírito Santo, jejuar, porque realmente eu tenho uma vida de jejum, graças a Deus. Eu jejuo, o Senhor conhece, toda semana eu estou jejuando pelo menos uma vez. E isso faz a gente ter a sensibilidade de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu estou aqui para a gente entender que liderança, nem todo mundo está apto para liderar, por mais que já estou 20 anos na liderança, às vezes não está apto para liderar mesmo assim. A gente é líder aquele que está disposto a obedecer à voz de Deus, a obedecer ao Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a direção. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!